Talvez você não esteja travada. Talvez você esteja sendo extremamente coerente com quem você ainda é. Porque ninguém sustenta uma vida que não combina com a própria identidade. Enquanto você tenta mudar resultados sem mudar quem você é, sua vida continua voltando para o mesmo lugar. Então, meninas, nesse episódio a gente vai falar um pouco sobre essa aparente trava, né? Que a gente usa esse termo, né? Eu tô travada. Parece que as coisas não fluem, nada acontece, né? E aí, quando a gente para pensar nesse termo, né? E nessa sensação que a gente tem de fato estar travado, de estar parado em algum lugar, é muito importante a gente se lembrar que quando a gente está se sentindo assim, é que, na verdade, a gente está se mantendo como a gente realmente é por essência, né? E, de fato, é muito fácil a gente continuar ali, naquela aparente trava, porque é a sua natureza. É o que você tem ali como padrão de vida e que te faz ficar naquele lugar, né? Então, quando a gente está se sentindo assim, eu acho que é muito importante uma reflexão, porque eu acho que as pessoas, se elas pararem minimamente para olhar para a própria vida e se analisarem, elas vão sentir essa trava e precisam, sentindo essa trava, precisam ter esse alerta de que eu preciso fazer alguma coisa aqui. Se eu não saio do lugar, é porque eu tô confortável aqui, eu ainda me mantenho aqui, porque isso me aproxima de quem eu realmente sou. Mas será que quem eu realmente sou, nesse momento, é a pessoa que eu quero ser para sempre? Ou será que toda essa trava, essa aparente trava que tá na minha vida, não é uma oportunidade para que eu possa romper e mudar, seja em que aspecto da vida for, né? Então, eu acho que essa sensação de trava acaba sendo um alerta, né? Uma chamada à atitude. Me fez pensar, essa pessoa que eu estou sendo é a pessoa que dá conta de sustentar e de ser quem eu quero ser, de acordo com o objetivo que eu quero alcançar? Me afasta da pessoa que eu quero ser. Então, é uma aparente trava, porque cabe, né, talvez, uma autossabotagem. Então, eu vou me mantendo naquele lugar de conforto e segurança. Muitas vezes me faz pensar também que tem um movimento e a gente não valoriza, então parece que não está dando um resultado. Acho que vale a gente olhar nesse sentido de alguma forma. Será que eu realmente não estou fazendo? Ou será que eu não estou valorizando o que já foi feito? Mas fato é que o objetivo é a gente falar da construção de uma nova identidade para viver uma nova realidade. Então, muitas vezes eu estou travada porque não está coerente o meu comportamento, o meu estado, a minha postura com a pessoa, com o estado, com o lugar, com quem eu quero ser, com o nível que eu quero ocupar. A autossabotagem tem a ver justamente com a manutenção de ser quem é. Exato. De se manter ali, sim, naquele lugar, né? A gente usa muito esse termo de autossabotagem, né? Mas realmente tem justamente a ver com isso, com essa trava, né? Que nos mantém ali, como somos, sim, né? Por essência. Sim. E é importante a gente pensar nessa pessoa que eu quero ser, a vida que eu quero ter. Eu tenho um desejo, eu tenho um sonho, um objetivo de vida. Mas a pessoa que eu sou hoje é coerente com essa vida? Porque se fosse coerente, você já estaria vivendo, né? Então, é esse olhar para essa trava, pensando nas suas atitudes, na sua postura, como a Flávia falou, mas tentando também construir um caminho de como sair disso. Porque a vida que você vive é totalmente coerente com quem você é hoje. Por mais que você queira uma vida diferente. E não é só querer uma vida diferente. A gente precisa ir ao encontro daquela pessoa que está pronta para viver aquela vida. Então, se a gente pensar, por exemplo, em alto valor e merecimento, eu me considero merecedora da vida que eu quero ter? Porque se eu não me considerar merecedora, como que eu quero ter aquela vida? Eu não vou conseguir sustentar. E aí vamos para um exemplo prático, né? Algumas pessoas ganham na loteria. E a gente sempre escuta que a pessoa perdeu tudo. Por que você acha que a pessoa perdeu tudo? No Big Brother, na loteria, diversas oportunidades, né? Na loteria. Por que a pessoa perdeu tudo? Porque ela não tinha permissão. Ela ganhou muito dinheiro, mas ela estava coerente para viver a vida com muito dinheiro? Preparada? Tô falando do dinheiro, mas é tudo. Você quer uma relação saudável. Mas você tá preparada para ter uma relação saudável?
Você se constituiu enquanto uma mulher ou enquanto um homem, né? Porque tem homens que escutam a gente também. Você se constituiu enquanto um homem pronto ou uma mulher pronta para ter um relacionamento saudável? Você sabe o que é um relacionamento saudável? Então, a gente precisa entender que nós precisamos viver uma vida coerente com a vida que a gente quer. E para isso existe uma construção. E aí, lógico, vai passar por tudo que a gente falou, né? De você decidir, de você agir, de você sustentar. Porque é assim que você vai enxergar os passos que você está dando para sair de onde você está. E aí a trava é justamente você olhar o que eu estou fazendo de diferente. Será que eu estou agindo sempre da mesma forma? Como que eu quero um resultado diferente agindo da mesma forma? Que aí entra nessa quebra de padrão, né? Nessa mudança de postura também. Então, é fazer essas análises. Não é simplesmente querer, mas estar pronto para aquilo que você quer. E baseado na fala da Rose, eu vejo também como se a pessoa se preparar de fato para viver o que ela quer viver. Né? Então, já compra roupa como se você fosse a pessoa que você quer ser daqui a um tempo. Já começa a frequentar os lugares que você quer frequentar daqui a um tempo. Então, já vai se preparando, já vai treinando. Faça o que você pode fazer hoje, né? O que está ao seu alcance. Já se movimente a caminho de... Porque você começa a se movimentar com as condições que você tem hoje, e na hora que você menos espera, você já está vivendo o processo que você sempre quis e você nem percebeu como que você chegou lá. Né? Então, eu acho que é muito importante também você já vivenciar aquilo ali, mesmo não tendo tanta expectativa de chegar lá, na condição que você tem hoje. Pode falar, Rô. E voltando no relacionamento, né? Você quer um relacionamento saudável ou você não quer continuar no relacionamento que você tá, que é um tóxico, mas você sabe o que é? Quais são os princípios de uma relação saudável? Então, é isso que você falou, é se ambientar. E o se ambientar não é só físico, é esse se ambientar também. Postura, conhecimento. O que é um relacionamento saudável? Deixa eu pesquisar. Vamos estudar. Como que eu posso fazer para transformar o relacionamento que eu tenho numa relação saudável? Qual a postura que eu posso ter para, de repente, mudar essa situação que está ruim, né? Falo do relacionamento, mas com relação a tudo. Então, é muito importante ter esse olhar. O que eu preciso mudar em mim? E a gente fala tantas vezes, é na gente, é sobre nós. Né? O que eu preciso mudar em mim para eu mudar a realidade que eu não estou satisfeita, que eu não quero mais na minha vida. Falando sobre essa mudança e sobre o relacionamento que você quer, você também tem que se perguntar, eu quero um relacionamento ao qual a pessoa me respeite, a pessoa me trate bem, mas você se trata bem? Você se respeita? Porque enquanto você não se respeitar, você não se tratar bem, você não se amar, outra pessoa não vai fazer isso por você. Então, tem que partir de você. Você precisa tomar essa postura. Se você quer isso na sua vida, você precisa primeiro ser isso. Você tem para entregar o que você quer receber? Isso é chave, né? Exato. Isso é bem chave. Precisa pensar nisso. E o estar pronta não é o mesmo que estar perfeita. Claro. Então, essa disposição no meio do caminho para fazer essa mudança de postura, de atitude, de cenário, de ambiente, de sei lá, pensando no que você estuda, no que você consome, né? Como você cuida do corpo, como você cuida do seu ambiente. Eu quero mais dinheiro, mas se eu tenho uma vida financeira toda desorganizada, esse dinheiro não vai chegar. Porque eu quero muito dinheiro. Você não valoriza ele? Se você não valoriza o dinheiro. Sim. Você não valoriza o dinheiro, se ele não é importante, se ele não né, se você não tem prazer em ter esse dinheiro, tá sempre reclamando, nós vamos falar disso no próximo, né? Vamos deixar pro próximo, mas se todo o dinheiro que chega eu reclamo porque eu tenho uma conta para pagar. É a falta, e a escassez, e aí assunto pro nosso próximo tema. Mas cabe para as outras coisas, eu quero um relacionamento, eu quero um cara inteligente, eu quero um cara que cuida da saúde. Você tá cuidando da sua saúde, você... Né? Como você se enxerga? Tá buscando conhecimento para também ser essa mulher inteligente? Porque um cara inteligente, ele não vai querer uma mulher
na média, né? Uhum. Então, se você quer um cara a esse nível, seja uma mulher para esse nível também. Esse episódio a gente tem, na verdade, essa temporada a gente tem falado sobre leveza, sobre fluidez, temos falado sobre abundância, né, prosperidade, e é interessante que não tem como a gente pensar, no episódio anterior a gente falou sobre decisão, sobre perceber, decidir e agir e sustentar a atitude, mas a gente não tem como pensar e não tem como desvincular que determinadas decisões vão ser pesadas, vão ser difíceis, e que antes da gente chegar nesse lugar de leveza e de abundância, talvez a gente carregue um peso, um aparente peso, por algo que a gente está deixando para trás. Então não tem como a gente falar de decisão sem parar para olhar nos relacionamentos que a gente nutre, e que talvez dentro desses relacionamentos precisaremos fazer ajustes, e para que a gente possa seguir, porque na verdade é sempre sobre nós, e às vezes a gente fica olhando pro outro e falando, será que eu vou? Será que eu decido? Então talvez se o outro tá te atrapalhando a seguir, seja quem for, seu marido, sua esposa, seu filho, sua mãe, seu pai, seu irmão, seja quem estiver te atrapalhando a seguir, é bem importante que a gente olhe se não vale a pena conversar, alinhar, porque há determinadas coisas que se de fato você não alinhar e não estiver muito bem ajustado com quem você convive, você realmente não vai sair do lugar. E essa trava, ela vai se manter, entre aspas, não por você, mas por pessoas que te atrapalham de seguir adiante. Claro que a escolha final sempre é sua, não tô querendo aqui terceirizar nada, mas pra você não tá indo porque tem alguém que tá te impedindo. E aí você diz assim, não, mas eu não posso porque é o meu marido, não, porque eu não posso porque é minha esposa, não, porque eu não posso porque é minha mãe ou meu pai. Mas peraí, será que faz sentido você se manter nesse lugar e não decidir porque há relacionamentos que estão te atrapalhando a romper, né? Então, assim, e aí a partir de uma conversa, a partir de um alinhamento, aí sim vai caber a você analisar se o relacionamento tá fazendo sentido ou não pra pessoa que você quer se tornar. Porque se realmente for algo que é inegociável pra você, talvez você tenha que seguir sozinha. E aí a gente fala de qualquer, né, de qualquer situação. Às vezes você vai precisar se desvincular mesmo de pessoas. Então, aí é que vai chegar um momento em que a decisão parece ser pesada. Mas que às vezes vai ser um pesado momentâneo. E que vai te levar pra leveza que a gente tá falando tanto aqui, né? Buscando falar, né? Nesses episódios. A liberação da dependência emocional é fundamental. Sim. E o respeito, né? Tanto pelo que o outro pensa, quanto pela decisão que eu preciso tomar e estar disposto a abrir mão, se for o caso. E se isso está fazendo sentido para você, deixe seu comentário, dê um like, segue a gente, porque nós vamos ter muito mais conteúdo sobre isso. De fato, existem diversos motivos para você permanecer no mesmo lugar. Não é porque não é à toa que isso acontece, né? E aí tem a questão dos relacionamentos e da dependência emocional, né? Que muitas vezes você quer, mas você não toma uma decisão e não age porque está presa a algumas pessoas. E aí é olhar para o seu núcleo também para ver quais relações você precisa alinhar. E aí vem outras questões, como as crenças, o que você aprendeu, né, no seu desenvolvimento enquanto ser humano desde a infância. Isso também é um motivo, né, para te manter ali nesse ciclo vicioso, mesmo que você queira sair. E é necessário, nesse momento, se não conseguir sozinho, procurar ajuda, como a gente sempre fala. Mas o mais importante é decidir sair desse lugar, né? Decidir tomar uma atitude. Talvez essa primeira atitude seja procurar um psicólogo, seja fazer esse acompanhamento para poder entender tudo isso e aos poucos ir tirando essas camadas para poder ter essa coragem, né, de ir em busca da vida que você deseja. O importante é não parar. Você vai errar, você vai tomar decisões erradas muitas vezes, mas não pare, né? Isso é muito importante. Não pare. Não se coloque nesse lugar de aceitação. Sempre foi assim. Sempre acontece desse jeito. Esse é o lugar mais perigoso que tem. Daqui. Sempre foi assim. Exatamente. Sempre funcionou desse jeito. Exatamente. Mas você está alcançando o resultado que você quer?
funcionando sempre do mesmo jeito. Então, não tá dando certo, não é o caminho. Tá funcionando. Então, é necessário buscar ajuda? Busca ajuda, porque às vezes você tem dificuldade mesmo. Eu tinha muita dificuldade de colocar uma situação, ter uma conversa difícil, era sempre aquele medo de perder, de ser julgada, da pessoa se afastar. Então, é natural, é do ser humano. E a gente tem uma criação, uma sociedade que prega diversas coisas que vão muito no sentido de você ser egoísta, porque você quer seguir, Tá pensando só em porque você pensa em você, porque você se coloca como prioridade, não o outro. Então, são muitas questões envolvidas nesse processo todo, né? Então, é estar disposto e fazer o que precisa ser feito. E, às vezes, essa primeira decisão é buscar ajuda. Né? Depois que eu virei egoísta na boca de algumas pessoas, eu sou muito mais feliz. Isso é uma grande verdade. Eu acho que isso foi mais habitual pra mim no decorrer da vida, né? Ser aparentemente egoísta, ou geniosa, ou lalala, isso foi muito mais comum pra mim. Então, assim, eu tenho muita facilidade, muito mais facilidade de lidar com isso naturalmente por um repertório de vida, né? Mas, eu ainda assim, situações em que eu não me permitia, às vezes, um não, é impressionante agora falando com vocês aqui, como eu ainda consegui aperfeiçoar o aparente egoísmo que eu já tinha. Porque as circunstâncias da vida me fizeram ser uma pessoa assim, mas eu hoje, olhando para trás, eu vejo que algumas coisas eu ainda pecava. E como foi ainda mais libertador quando eu consegui ajustar ainda mais perfeitamente esse lugar. E aí eu fico imaginando quem sempre quer ser agradável. Como de fato é difícil esse caminho. E se colocar nesse lugar de olhar para si e de dizer não, né? Então, as relações, quando a gente tem relações que nos mantêm nesse lugar pequeno, esse lugar de se diminuir, que a gente fala muito, né, do diminuir para caber, para poder, às vezes você realmente não toma decisões, e eu sei que a verdade é que às vezes a gente olha para situações e diz assim, mas meninas, eu não posso tomar decisão agora. De fato, às vezes não dá para tomar uma decisão imediata, mas projetar e planejar um caminho para a decisão também é uma decisão que vale muito mais a pena do que você se manter no limbo de não fazer nada, porque nesse momento você não pode decidir e você não decide nunca. Você não faz nem o plano de ação para decidir, que não deixa de ser uma decisão também, mas de efetivamente chegar lá. Então, olha, talvez eu preciso ajustar, agora não dá, mas ok, então vamos lá, vamos fazer um plano de ação para que você consiga chegar onde você precisa. Eu falo que começa dentro, né? Essa decisão é o ser para ter. A gente primeiro decide. Essa coerência, a gente já falou aqui em outros momentos, né? Esse alinhamento no pensar, sentir e agir. Eu tomo uma decisão, eu crio essa realidade aqui. Eu alinho com o meu sentimento, com o meu coração. Aquilo faz sentido, aquilo é verdade para mim. A ação, ela vem... Sentimento... ele materializa, né? O sentimento desacelera os pensamentos e faz com que a gente vá para as ações. É esse o caminho. Eu crio aqui, gero a emoção e vou para ação. É o que a gente falou também no episódio da lei da atração, né? Ela é sentimento. Você precisa criar, você precisa se imaginar naquela vida e sentir. Sinta. Porque vão vir as situações que vão te levar àquele lugar. E a gente falou, não é só pensar positivo, não é só, né, repetir, mas é esse caminho. Pensar, sentir, agir. Aí é o ser para ter, né? Que a gente falando desses obstáculos, todas as pessoas criou aqui. Vamos pensar num plano, as coisas naturalmente elas vão chegando. A gente só tem que estar disposto. Porque ela vai chegando não necessariamente fácil. Sim. Vai chegar porque vão chegando situações pra te treinar. E a vida vai te perguntando: é isso mesmo que você quer? Então toma dessa decisão aqui. É isso mesmo que você quer? Então você precisa agir aqui. Vamos ver se você vai agir ou não. É fato, gente. A vida vai te mostrando. Só que tudo depende de como você vai agir. Sim. E não existe desculpas para não sentir, né? Talvez exista uma desculpa, porque a desculpa a gente sabe que é verdadeira,
né? Não justificável, não justifica, mas a pessoa, ela sempre arruma uma desculpa maravilhosa que você olha e fala assim, ai, coitadinha, realmente ela não pode. Mas pro sentir não tem desculpa. Então, às vezes ela não tem condições no momento de agir, mas o sentir ela já pode trabalhar. Né? Não gasta energia nenhuma, não gasta nada. Você tá ali, às vezes você tá deitado para dormir, você já pode começar a cocriar os seus sonhos, o seu objetivo de vida, o que você quer, quem você quer se tornar, e já começa a sentir, já começa a se ver naquela posição, porque isso daí não existe desculpa para não fazer. Então já é um caminho. Quando a gente fala desse sentir, a mente vai buscar esses caminhos para que esse plano aconteça e as ações como consequência. Sim. Então eu não posso, aí é avaliar mesmo, é uma desculpa, né? Eu tô me sabotando, é uma justificativa, realmente não dá, o que eu tô fazendo, o que eu tô deixando de fazer. Mas é o ser pra ter, é o começar, é a decisão, não? E aí são diversas coisinhas que a gente junta, né, de tudo que a gente fala, mas se a gente se autoanalisar, por exemplo, vocês que estão aí ouvindo a gente, se autoanalisa. Quando você tem um tempo, sei lá, pra pensar, você pensa em quê? Você pensa em problema. Você pensa na vida que você quer ter. Você pensa em solução para os seus problemas. O que você pensa? Porque é nesse momento que você está cocriando as coisas que vão acontecer na sua vida. Então, se você está lá se martirizando, se vitimizando, reclamando, justificando, né? Como a gente já falou aqui. E seus pensamentos estão em direção a isso, é isso que você vai atrair na sua vida. É isso que você está criando. Agora, se você está agradecendo ao que você tem, se você está pensando em soluções para as questões da sua vida, do seu dia a dia, se você está pensando nos seus próximos passos, nos seus objetivos de vida, olha a diferença do que você está emanando. Então, é só parar para pensar, né? Porque tudo que acontece é coerente com quem a gente está sendo hoje. Como a gente já falou aqui. A vida que você vive é coerente com quem você é. Então, você precisa pensar... Como que eu posso sair disso? Qual é a identidade que eu tô E começa no seu pensar. Sustentando. Começa no seu pensar, no seu sentir. E começar com o que tem. Né? Exatamente. Comece com o que tem. E também valorizar esse processo, né? Porque a gente quer muito resultado. Mas cada passo que a gente dá é um avanço em direção a esse resultado. E aí, do nada, né? De repente, magicamente. Não do nada, magicamente... De repente vem uma oportunidade, uma possibilidade e você já se vê naquele lugar. Mas valorize esse processo, desde a sua mudança de mentalidade, a mudança do que você pensa, do que você vê na sua rede social, as pessoas com as quais você convive. Quais são as pessoas que te levam para trás? Quais são as pessoas que te levam para frente? Será que faz sentido continuar com pessoas que fazem você continuar nesse lugar de reclamação, de justificativa? Será que elas fazem sentido na sua vida? Então, é uma autoanálise que você precisa fazer para sair desse lugar, para sair dessa trava e ser coerente com a vida que você quer e não com a vida que você tem hoje. Eu estava analisando aqui a questão dos nossos padrões, né, que nós carregamos. Eu gosto muito sempre de falar de primeira infância, vocês sabem do carinho que eu tenho por essa fase, não à toa, mas a verdade é que nós chegamos aonde chegamos com os padrões que foram colocados por quem nos educou, por quem nos ensinou, seja pais, mães ou cuidadores, né? Então, a gente precisa olhar para a nossa vida e falar assim, aonde eu estou... Aonde eu cheguei foi porque eu fui ensinada dessa forma. Mas chegou um momento que eu preciso olhar para minha vida e começar a refazer os meus padrões. E o famoso acaba em mim. Quais são os padrões que eu agora vou implantar? A gente tem um seja CEO de si mesma. É sobre você. É olhar pra você e falar assim, agora eu preciso implantar em mim um padrão diferente. Eu nunca fui ensinada pela minha família a fazer uma atividade física, mas chegou no momento, 35 anos depois de vida, eu olhei e disse assim, preciso implantar um padrão de uma atividade física aqui. A minha filha, ela faz atividade física desde os 5 anos. Talvez vai haver na vida adulta dela uma outra coisa que eu não tenha implantado, que ela vai precisar olhar e falar assim, minha mãe não me ensinou isso aqui. Eu vou precisar
precisar quebrar esse padrão e tá fazer tudo diferente. bem, porque também não é sobre culpar, né? Culpabilização, não é sobre, nada mas disso. é sobre entender que até onde eu cheguei foi o que implantaram, mas que a partir de agora eu preciso ser CEO de mim mesmo. Que você pode mudar essa realidade. Exatamente. E aí você vai criar novos padrões para sua vida. Tudo que se repete vira um padrão. Sim. Então, eu vou olhar para os padrões ruins que eu tenho hoje, que eu repito hoje. Qual o padrão que eu quero construir agora? Porque quanto mais você repete, né? Vai virando o hábito. Vira um padrão na sua vida. Um padrão de comportamento, um padrão de relacionamento, um padrão de postura que você tem com relação a qualquer situação da sua vida. Então, é uma reconstrução, né? Construir novos padrões. Então, esses padrões são ruins, vieram da minha família, são ruins, vivi assim, mas não precisa ser sempre assim. Claro. Né? Como sair desse ciclo, quebrar esse padrão e criar novos padrões. Os padrões que estão de acordo com quem eu quero ser. E falando sobre isso, eu lembro que em 2020 eu fiz o Protagon com o Wendel Carvalho e lá ele fala, né, que nós somos iguais aos nossos pais. A gente é igual, é 50 por 50, né? 50-50. A gente é igual ao nosso pai e à nossa mãe, só que a gente escolhe fazer diferente. Então, eu tenho que aceitar isso também, porque aí vem a libertação, o perdão, né? Tem muita coisa nos nossos pais que a gente às vezes não concorda, não gosta, não quer seguir pelo mesmo caminho, mas a gente aceita, perdoa e escolhe fazer diferente. Então tá nas nossas mãos. E agora voltando a falar da vida travada, porque isso trava a vida de muitas pessoas, né? Enquanto a pessoa não decide quebrar o ciclo e decide fazer diferente, ela fica ali, entre aspas, com a vida travada. Voltando a falar sobre isso, me traz uma mensagem na cabeça aqui agora, que é o quanto antes as pessoas entenderem que elas estão nesse mundo para poder resolver problemas, mais rápido a vida vai fluir. Porque a vida é sobre resolver problemas. Toda hora vai ter um problema para você resolver. E aí, se você faz disso uma rotina, apareceu mais um probleminha aqui, deixa eu resolver. Você vai matando os leões com mais rapidez. Então, você não sofre no processo. Claro que vai ter um leão ou outro que vai ser mais difícil de matar, mas você já está acostumado, você entendeu, você aceitou. Tá bom, a vida é sobre resolver problemas. E aí, você escolhe os seus problemas para resolver, porque muitas vezes também, 90%, a vida inteira, 90% dos meus problemas não eram meus problemas. Quando eu parei para pensar, eu falei, caramba, eu acho que não tem problema não, porque 90% dos meus problemas não são meus. Aí eu comecei a soltar, mas é difícil também, não é fácil soltar, porque você acha que você é responsável pelo problema das outras pessoas, mas foram elas que criaram, com as atitudes, com as decisões delas. Então, resolvi soltar e fui soltando, a minha vida ficou mais leve. Hoje eu resolvo 10%, mas na hora que o problema aparece, eu já vou lá e mato ele, porque eu quero me livrar dele logo, e já vem o próximo. É interessante porque me fez pensar, né? Primeiro a gente precisa identificar se nós estamos resolvendo o problema dos outros, enquanto deveríamos estar cuidando da nossa vida, e também o quanto a gente tá resolvendo o mesmo problema repetidas vezes. Que aí nós estamos falando desse passado, de um padrão, né, de um mau hábito. Ser quebrado, senão ele vai continuar se repetindo. E aí ele vai se repetir aumentando, né? Porque a vida é sobre resolver problemas, né? E aí é um interessante ponto de vista que eu falo, nem tem problema. Chega aquilo que eu preciso trabalhar e resolver para alcançar o meu resultado. Então, é o que a gente chama do problema bom. Então, eu escolho encarar as situações, os problemas que chegam, mas porque tem um propósito naquilo ali. E aí a vida é resolver problemas para que eu avance. Não ficar resolvendo os problemas, os mesmos problemas. E tentar não olhar para problema somente como algo ruim, né? Não, é aprendizado, porque é evolução. Todo problema vem para que você evolua. A gente só que pensar depende um pouco no da problema forma é igual padrão, como né? você vai agir. Você vai resolver... Exato, ou você vai deixar ele ali no cantinho debaixo do tapete. Por isso que é interessante que a vida é sobre resolver problemas, é só pra gente não carregar, não ficar com a carga, né? Com não tem que carregar esse fardo. É o bom, porque é sobre esse quebrar o padrão pra viver, pra resolver outro problema que tem a ver com o próximo nível, com o próximo padrão que eu estou querendo construir. Então, é porque o seu problema pode ser escolher ou um Lamborghini ou uma Ferrari. Olha que decisão.
né? Pode ser o seu problema. Sim. Né? Então, quais os problemas que você está escolhendo? Você está resolvendo? Ou você está jogando para debaixo do tapete? E ao mesmo me fez pensar, mesmo que a gente fala, eu costumo dizer que doença é caminho para cura. Problema é a mesma coisa, né? Chega como oportunidade de melhoria, de cura. Então, é esse lugar de chegou o problema, o que eu preciso aprender com ele? E a gente, no lugar que a gente tá, na vida que a gente quer construir, eu falo muito, olha pro seu cenário. Qual que é o problema que você tem hoje? Então, tem problema. Se tem problema, tem solução. Sim. O que eu preciso fazer? Por que eu não tô resolvendo? Então, eu tô batendo na mesma tecla? Eu tô reclamando das mesmas coisas? Tô fazendo sempre do mesmo jeito? Tô fazendo sempre do mesmo jeito? Aquela situação? É Por isso você não então, sai? Patina e não resolve? Se tentou de uma forma que não deu certo uma primeira vez, por que vai dar da segunda? Verdade. E qual a sua visão para esses problemas? Como você está enxergando esses problemas? Como problema. Exatamente. Vou falar agora enquanto professora de matemática. A sua visão manda muito. Gente, ela é professora de matemática. Vocês podem pensar o que vocês quiserem, eu entendo. Entre muitas outras coisas, sou professora de matemática. E aí, na escola, lógico, a gente vai apresentar determinados objetos do conhecimento para os estudantes, né? Os conteúdos. E aí, por exemplo, eu vou chegar na sala de aula, o aluno nunca viu aquela situação. Vou trazer um problema para ele. Ele vai olhar, ele vai falar, que é isso? Eu era essa aluna. Vai parecer o quê? Eu também. Vai parecer um Golias, né? Mas aí, ele vai aprender a resolver, né? A gente vai pensar juntos. Depende. Se ele não tiver batendo papo lá no fundão da sala. Ele não vai saber. Pois depende, olha pro problema, acho que vou deixar esse aqui porque eu não sei resolver. Eu acho que eu fiz isso na escola há muitos anos. Patrícia, minha amiga que me dava cola de matemática, eu quero deixar um beijo pra você. Beijo, Patrícia. Mas quem estiver disposto a resolver vai fazer o quê? Vai olhar pra ele, vai encarar, vai pensar, raciocinar. Professora, eu não sei o método matemático pra resolver, mas eu pensei isso. Você tem alunos porque nessa maturidade? Porque o raciocínio começa aí. Não, sério, você tem algum? Hoje eu não tenho mais alunos, mas eu tinha. Mas tinha? Olha. Era a Patrícia, minha amiga. Aluna dela. No caso, quando eu era aluna, eu era dessas. Só que você vai pensar em alguma coisa. Mas aí vem a professora e vai passar o método para você. Você vai aprender o método. Na segunda vez que você vê um problema parecido com aquele. Eu vou colar da Patrícia de novo. Boa, eu só colava da Patrícia também. Você vai saber como resolver. A Patrícia já sabe. Patrícia, se inscreve no canal, você faz parte do nosso podcast. Só a Patrícia respondia. Você vai saber como resolver, mas ainda assim você vai escolher se você quer resolver ou não. Sim. Mas se você escolher resolver, você sabe já que tem um método. Nesse método, você pode tentar já vai ficando cada vez mais fácil, né? Porque você aprende o método, por mais que o próximo problema não seja aquele ali, você já tem um pouquinho do caminho. Ou outro eu resolvi assim. E se eu for por esse caminho, aí de repente já te ajuda a pensar, né? O método do outro já te força a pensar e de repente chegar sozinho numa próxima solução. Você pode tentar e errar, você pode tentar e fazer parte certa, mas não chegar ao resultado exatamente como você queria, ou você pode tentar e já chegar. E na vida é a mesma coisa, quando você está na frente de um problema. Ou você, nossa, mas eu não sei matemática. Nem adianta. Isso aí não é... Não agiu. Vou deixar. Aí não vai conseguir. Já decidiu que não vai dar Caramba, conta. eu tenho dificuldade. Ainda bem que a gente, depois que virou adulta, começou a agir e decidir. Eu tenho dificuldade eu tô quase devolvendo meu diploma no terceiro ano do ensino médio, depois dessa conversa aqui. Eu sei que existe um método, porque todo problema tem solução. Então, eu vou tentar pensar alguma coisa aqui, e a professora vai ajudar, e aí você pode olhar também, né? A gente não é super-herói, então a gente precisa também entender que às vezes a gente precisa do apoio do outro. Então, vou pensar, quero resolver. Ou também já vou ter muita facilidade ali, falar, isso aqui, papum, resolvi. A gente tem diversos tipos de pessoas e com relação aos problemas matemáticos a mesma coisa. Então, quando a gente olha para um problema na vida, não é diferente. Ou você esconde, ou você tenta resolver, mesmo tentando e errando ali, chegando perto. Então, é aquilo, né? Tentei, errei, tentei de novo, até acertar. Ou você já vai encarar ele, ver a solução
resolver. Sem contar que E aí, a próxima vez que aparecer algo parecido, um problema, sei lá, de equação do segundo grau. Ixi. Virou aula de matemática. Segundo grau, Céu, desculpa. que eu vim fazer aqui. Função do segundo grau. A Tchau. primeira vez vai ser Se você essa quiser ir embora, eu sou dificuldade. parceira. Quando eu ver de novo, eu já vou saber, não, isso aqui já sei como resolve. Eu acho que a gente... Eu vou precisar que aconteça de novo, se eu já sei como resolve? Não sei, a gente problema nunca chegou na nessa vida. parte. Não tô falando Falando da de matemática, gente. Tô Ô, falando da gente, vida. mas é sério aqui. Porque é uma analogia, mas faz todo sentido quando você olha pro seu problema na vida. Não, eu acabei de e me dar então- conta que meus problemas era alguém que resolvia pra mim, que era minha amiga que passava cola. Isso é muito Não. real. Eu vivi A de gente não carrapato tem muitos coragem. anos. A gente não tem coragem de encarar. Mas é cara, pra isso você é muito ver que real. você age da mesma forma em todas as partes da você sua cria o vida. bloqueio e Ou sustenta você- isso como Cara, verdade, e tinha alguém né? que tava lá do seu lado e falou assim, não, eu vou desenvolver pra você. É mais Você tá tendo dificuldade, então eu vou fazer, cômodo, Patrícia, olha o que você fez. Só que aí você não vai se desenvolver. Exatamente. Quem vai se desenvolver E ela tá A Patrícia maravilhosa, gerente de banco, ela é incrível. Ela é Tá tudo explicado. Agora eu entendi tudo. Entendi tudo. E sem contar que o problema, quando não é visto de pequeno, ele cresce. Então, quando eu escolho deixar de lado, aquilo vai chegar num limite até que eu encare. E agora sim, largando todas as brincadeirinhas que eu e a Dai fez, quem conhece a gente Era sabe que a brincadeira, mas gente é assim, sério. Mas é sabe que a gente é assim o tempo todo. Aham. Mas a analogia da Rose, ela é perfeita. Sim. E assim, é uma coisa que agora eu vou puxar o gancho, que vai fazer muito sentido, é, por exemplo, eu e a Dai, a gente se conectou aqui, porque na época de escola, a gente era aqui, o carrapatinho que ficava nas costas da Patrícia, Uhum. né? É. Dependia da Patrícia pra tudo, de certa forma. Talvez porque a gente tenha TDAH, Sim. não sei. Mas a gente escolheu fazer diferente. Uhum. Depois de adulta, a gente pegou a responsabilidade e hoje temos 2 mulheres bem-sucedidas na vida porque não ficam nas costas de ninguém, não ficam é aquilo que a esperando gente as falou, coisas não tem que acontecer, as ser coisas sempre caírem assim. no céu. É a mudança do Né? padrão, né? Então, essa mudança, ela veio logo que a gente entendeu. Opa, virei adulta, então agora tem que levar a vida a sério. Uhum. De vez em quando a gente escapa, igual agora, Sim. há pouco, né? Uhum. Aí a gente dá umas brincadeirinhas assim, mas Uhum. na maior parte do tempo a gente leva a vida a sério, resolve os verdade. problemas. Uhum. É a mudança de padrão. E aí vocês me fizeram pensar que, primeiro, né, a gente brincando, tem que ser divertido. É foco, determinação, a gente tá falando de decisão e de ação, mas a diversão, ela faz parte, precisa ser agradável. A leveza, né? A leveza, né, querendo ou não. Mas trazer essa leveza também, ela é muito importante para tornar o processo talvez mais fácil, né? É claro que às vezes precisa ser pesado para você também, para ter um impacto, e muitas vezes se torna tão pesado porque você não viu lá enquanto o problema era menor, mas se você olhar sempre como um problema, vai continuar pesado. Mas esses momentos de leveza e descontração, eles acontecem quando você decide que você vai resolver os problemas. E não vê-los como algo só pesado, que você tem que carregar, que sempre se repete e justifica e reclama. Então, depende também da forma como você olha para ele, né? Eu vou olhar para esse problema, eu vou pensar nas soluções, mas nesse resolver problemas aqui, eu quero uma vida leve. Eu não quero que isso seja um peso na minha vida, e sim um degrau a mais para eu subir. Na verdade, E aí depende desse ponto de vista. Como que você olha para essa situação? eu acho que vai muito também de você não olhar para o problema. Foca na solução. Eu tenho um problema aqui, beleza, e agora? Como que eu vou resolver isso? Não tem que ser fácil, tem que ser feito, né? É fazer o que precisa No fim, ser feito. tem que ser feito e ponto, né? Exatamente. E aí pode ficar mais leve quando é um esforço por escolha, como a gente falou, né? Exatamente. Você está escolhendo. Eu tô indo em direção à vida que eu quero. Então, isso aqui é só mais um obstáculo. É só mais um degrau que eu preciso galgar para chegar lá. Então, olha a diferença quando você olha dessa forma. Para quando, de novo isso. Tô vivendo isso de novo. Esse problema de novo. Olha o peso. Olha a diferença até no falar, né? E também é sobre a gente pensar que depois do deserto vem a terra prometida. Então, assim, você vai precisar passar por esses problemas. Então, passe por eles feliz. Cada problema é um degrauzinho. Uma hora eu vou chegar lá no topo. Vai te diplomar, né? Vai te deixar pronto. Esse pensamento vai te dar motivação para você chegar lá. E quando aparecer outro problema, agradece por você já ter resolvido o que passou.
Poxa, chegou mais um problema. Ufa, que bom que eu já me livrei daquele outro lá e não acumularam 2, né? Deixa agora eu resolver esse daqui. Qual a solução? O problema é esse daqui. Qual a solução? Parte para a solução e vai embora. Decida, haja E sustente. e sustente. Não permaneça no mesmo lugar. Faça a sua vida fluir, só depende de você. Talvez a sua vida não esteja travada. Talvez ela esteja sendo fiel a uma versão sua que já não cabe mais. E a mudança não começa quando você faz diferente. Ela começa quando você se torna alguém que sustenta o diferente. Sua vida não trava, ela reflete quem você Sustenta ser. Curte, comenta, compartilha com quem você acha que precisa ouvir tudo que a gente falou aqui. Não esqueça de ativar o sininho e seguir as nossas redes sociais. Nos encontramos no próximo episódio do CoffeeCast 4.0. Beijo. Porque aqui o café pode até esfriar, mas o papo nunca. Ai, fala de novo, Dai, porque eu falei um beijo de gracinha. Não, fica fofo.